galera, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Mas depois de todo esse tempo, tô aqui para poder trazer lições a respeito da família de Jacó, com que nós podemos estar aprendendo hoje. E a primeira lição que eu quero trazer é a respeito dos irmãos de José. Porque eles estavam odiando José por causa do tratamento que José estava recebendo de seu pai, e depois a gota d'água foi a túnica diferente que José recebeu do seu pai. E aquilo dali foi a gota d'água para os irmãos, e a Bíblia até diz que eles não conseguiam mais falar de forma amigável com José. E aí, depois disso, os irmãos de José estavam apacentando as ovelhas, estavam apacentando ali os animais no campo, e Jacó pede para José ir até lá, poder ver os seus irmãos. E Jacó, sim, recebeu um relatório, né, de como estavam as coisas, como é que eles estavam. E aí, quando os irmãos de José viram ele vindo, chegando, já começaram a reclamar: nossa, não acredito que ele está vindo, ele já está vindo aí. E aí eles armam um plano de matar José, de acabar com a vida de José. E aí eles viram e colocam José numa cisterna no primeiro momento. O Rubem foi o único que não queria, que ficou: não, gente, não vamos fazer isso não. Ele ficou receoso. E aí, com isso, vendo tudo isso que eles estavam fazendo, vendo que depois, quando mercantes, né, estavam passando por perto, e Judá decidiu vender o seu irmão em vez de matar. Não, mas matar não vai ser bom não, vamos vender ele para esses midianitas, e assim eles, como escravo, vendê-lo como escravo, e assim se tornar escravo deles. Eles resolvem fazer. Vendo tudo isso, lendo a respeito disso tudo, eu comecei a ficar bem reflexivo de: meu Deus, esses são os patriarcas? Esses são, não os patriarcas, mas aqueles do qual as 12 tribos de Israel vão receber os nomes? Aqui estão eles, as tribos. E eu comecei a ficar pensando: e Jesus vai vir da tribo de Judá? E ficar lembrando desses nomes, dessa história, de tudo aquilo que eles fizeram contra José. Cara, quão terrível! Por que não escolher outros? Por que não ser um dos filhos a vir a tribo receber o nome por conta daquilo que estão fazendo com José? Algo tão terrível com seu próprio irmão. E ali eu entendi o Espírito Santo já falando: espera, continua lendo. E eu: eita, por mais que eu já sabia da história, mas ao ler e ver esses fatos, vi aquele pensamento de por que eles? E aí, continuando a lenda, lá na frente, depois de tudo aquilo que José passa no Egito, e já é o governador, e a fome vem na terra, e os irmãos, quando chegam lá, eles pegam o alimento. José não se mostra para eles, não diz que é ele, que ele é irmão deles. Ele só recebe um tratamento ríspido, e um irmão acaba ficando preso. E quando eles chegam e contam para Jacó tudo o que aconteceu, e ainda dizendo que aquele homem no Egito, que era José, precisava que trouxesse Benjamim, o irmão mais novo, Jacó ficou doido. Jacó ficou indignado com eles: e por que vocês deixaram eles saber a respeito? E agora, se Benjamim for, eu vou morrer, literalmente, eu vou morrer, eu vou falecer e vou para a sepultura com angústia de alma. Porque no início, quando falaram para ele que ele havia perdido José, ele disse que iria chorando para a sepultura. E nesse outro momento, de novo, ele fala sobre ir chorando para a sepultura, ficar amargo de alma, da alma dele, de tamanha tristeza. E aí a reação dos irmãos já começa a ser diferente. E então, quando acaba a comida que eles haviam comprado no Egito, e eles precisam ir de novo lá para o Egito, eles vêm para o pai falar: mas nós precisamos levar Benjamim, não podemos chegar lá de mão abanando, ou aquele homem não vai nos receber. E aí Jacó de novo mostra o tamanho tristeza, o tamanho indignação com isso. E Judá, Rubem, ele já se coloca como sendo um devedor do pai se algo acontecesse a Benjamim. Mas é muito interessante Judá, a forma com que ele se coloca, a forma dele se colocar perante o pai, né, nesse momento de voltar, de falar: pai,
o Senhor me coloque como devedor do Senhor. E se algo acontecer a Benjamim, ele colocando sua própria vida ali, ele se colocando diante do Pai, colocando como responsável da vida do irmão, algo que antes eles não estavam sendo responsáveis pela vida de José, e queriam até acabar com ele. Agora ele se colocando pelo irmão mais novo, ele se colocando à frente, ele colocando a responsabilidade sobre os ombros dele e jurando até mesmo ali perante o seu pai. Então a mudança de postura deles, a forma deles abordarem o assunto, a forma deles verem, muda por completo. E ainda dá para ver também que aquilo assombra um pouco eles, porque quando eles estavam lá no Egito antes, no momento anterior, eles até falam: foi por causa do que fizemos com o nosso irmão, com José, que isso está acontecendo conosco. Dá para ver também a mente, como ela fica afetada por conta daquilo que eles fizeram. Mas aí voltando, Judá, ele se coloca dessa forma perante o pai, e assim o pai fala: se eu ficar sem filho, vou ficar. Então ele aceitando a sua condição e confiando em Deus. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, já fazendo um parênteses, como Jacó confiou em Deus, ao ponto de falar: se eu ficar sem filho, eu vou ficar. Mas principalmente dele colocar perante Deus esse momento e falar que seja o que Deus quiser, e entregar na mão de Deus e confiar. Jacó, ainda assim, na sua tristeza, ainda assim vendo o perigo das circunstâncias, ele ainda assim declarando diante de Deus que ele confiava em Deus e de que a vida de Benjamim estava nas mãos de Deus, e os filhos também. E aí, mais à frente, quando eles chegam no Egito, eles jantam com José. Em todo momento, José ainda não tinha se revelado a eles, e existe todo um plano ali de José, aonde Benjamim teria que ficar preso no final desse plano. E então seus irmãos começam a chorar perante ele, começam a dizer que não daria isso de Judá. Ele se coloca à frente. Ele se coloca à frente, colocando a responsabilidade sobre ele, mostrando aquilo que aconteceria com o pai, a fala do pai. Ele fala perante José ainda não tinha se revelado, e Judá colocando que ele seria devedor do pai, ele colocando a responsabilidade sobre ele, sobre os ombros dele. E isso foi uma coisa que me chocou muito no momento. E ali José então não consegue mais aguentar, e ele se revela para os seus irmãos, e conforme a história que muitos já conhecem, mas focando agora nos irmãos, principalmente em Judá ali. O foco da lição é a transformação com que o Espírito Santo, com que Deus pode fazer nas nossas vidas e na vida dos outros. Aonde às vezes a gente, por conta de algo que aconteceu, já despreza aquela pessoa, já não quer mais saber daquilo, e muitas vezes acha que aquele erro que a pessoa cometeu, às vezes até um pecado, aquilo ali vai marcar a pessoa para o resto da vida. E sim, muitas vezes, infelizmente, existem algumas coisas que são marcantes para a vida das pessoas, ao ponto que mais à frente, depois que todo mundo já estava no Egito e que o pai falece, que estava todo mundo bem aparentemente, eles ficam de novo temerosos de José vir com vingança sobre eles. Mas José mostra o perdão e fala: não, gente, Deus nos guardou da fome. Ele me mandou primeiro aqui para nos guardar da fome. E isso vai ser uma lição, mas a gente vai abordar num outro vídeo. Mas agora voltando para os irmãos nesse momento, onde tem coisa que fica marcando, e principalmente para a pessoa que cometeu aquilo, como eles ficaram marcados ao ponto de terem medo ainda anos depois, que já estavam ali com José no Egito, ainda assim estavam com medo de ele fazer um ato de vingança contra eles. Mas o ponto é que o Espírito Santo ministrou ali ao meu coração, é de como ele pode operar, como ele muda a forma das pessoas estarem enxergando as coisas, a forma com que antes eles queriam se livrar da vida de um irmão e depois eles estavam lá protegendo o irmão. Então, às vezes pode levar tempo, anos, mas o moldar do Espírito Santo vai quebrantando os corações. E isso para aquelas pessoas que se colocam diante de Deus. Eles estavam já perante a aliança de Deus, que foi feita com Abraão, o antepassado deles ali, um dos patriarcas, já foi colocado ali. Então já havia uma aliança com Deus. Então
gente não deve menosprezar a transformação do Espírito Santo na vida das pessoas. A forma com que o Espírito Santo pode agir, a forma com que o Espírito Santo pode transformar alguém de forma tão profunda que anos antes, ou às vezes meses, dias, depende de como é a pessoa e do que o Espírito Santo está fazendo, do arrependimento que a pessoa pode ter, mas a pessoa poderia ter um posicionamento. E depois do agir do Espírito Santo, depois da transformação, do moldar do Espírito na vida da pessoa, aquela pessoa tem um posicionamento completamente diferente. E essa lição de que o Espírito Santo ele age na vida das pessoas. E nós devemos estar aptos a perdoar as pessoas e a perceber o agir de Deus na vida das pessoas e ver assim aquilo que Ele faz. Quão tremendo isso é. Amém? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.